Quanto será que a Petrobras pode pagar de dividendos no ano de 2024 para os seus acionistas? Sendo que a Petrobras chegou a se tornar a maior pagadora de dividendos do Ibovespa, ou seja, a Bolsa de Valores brasileira. E ela chegou até mesmo a disputar a segunda maior posição de pagadora de dividendos do mundo em 2022. Olá, amigo do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso, é que nesse vídeo aqui vamos avaliar essa questão do pagamento de dividendos no ano de 2024 da Petrobras, e isso sobre o foco das projeções de dividendos do mercado. Posteriormente, caso nossa comunidade tenha interesse, eu posso trazer também as projeções e preço-teto do Ativo Virtual, mas vamos avaliar o cenário atual da companhia, considerando as expectativas para o quarto trimestre do ano de 2023, momento esse interessante para fazermos a nossa avaliação e projeção do Ativo Virtual para o ano de 2024, considerando fatos relevantes, os dividendos pagos pela companhia, fazer análise técnica se tem oportunidade nas ações PET-R4, verificar se a empresa continua com bons fundamentos e comparar as ações PET-R3 com PET-R4. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você, resumido logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações e, é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Primeiro, eu quero destacar algumas comunicações trazidas pela companhia, como por exemplo, esta que a Petrobras comunicou ao mercado sobre um acordo que ela fez com a Eletrobras, justamente para resolver um litígio relacionado a um empréstimo compulsório ocorrido entre 1987 e 1994, sendo que esse processo foi iniciado em 2010 e a transação está sujeita ainda à homologação judicial. Ainda assim, o valor a ser recebido pela Petrobras é muito significativo até mesmo para os padrões dela. O recebimento aqui é de 1,15 bilhão de reais, que justamente pode fortalecer o caixa da companhia e o balanço patrimonial da empresa, sendo esse um aspecto, obviamente, muito positivo para os investidores, devido ao aumento da liquidez e a solidez financeira da companhia, até também porque este aqui é um evento não recorrente. E sabemos que eventos não recorrentes, apesar de acontecerem apenas uma vez, fortalecem o caixa, e se a política de pagamento de dividendos das empresas for favorável, esses não recorrentes acabam tendo uma boa parcela revertida em pagamento de dividendos. Então, positivo para a Petrobras, justamente com essa melhoria financeira, resolução de questões jurídicas antigas, acabam trazendo essa demonstração de eficiência na gestão da empresa. Positivo também para os investidores e acionistas, porque há redução de incertezas e o aumento da potencial valorização das ações. Uma outra retrospectiva rápida, que na verdade nem é tanto retrospectiva assim, porque foi muito recente, dia 22 de dezembro, a Petrobras ela está informando sobre o seu plano Petros, e que obviamente pode ter várias implicações para os investidores da Bolsa de Valores, como por exemplo, no impacto financeiro e também compromissos futuros firmados pela companhia. Afinal de contas, a aprovação de um plano de equacionamento do déficit da Petrobras, que é o PED 2022, são de 1,5 bilhão de reais, refletindo em um passo significativo no manejo financeiro da companhia. Mas também tem a questão da transparência e a governança corporativa, porque ela está realmente divulgando os detalhes do seu plano, bem como também o processo de aprovação pela SESC, que é a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, especialmente no segmento de renda fixa, sendo essa justamente uma das causas principais desse déficit. E é claro que isso destaca a sensibilidade do plano de previdência da companhia às condições econômicas gerais do país, algo que os investidores podem considerar ao avaliar o risco associado à empresa e ao setor também. E também é importante trazer que a empresa continua fazendo alguns desinvestimentos. É claro que a companhia reduziu fortemente os desinvestimentos no último ano, até porque o somatório dos desinvestimentos que a empresa fez nos últimos 3 anos chegou à cifra de praticamente 200 bilhões de reais. E esse comunicado é justamente sobre a venda dos campos de Uruguá e Tambaú. E adivinha quem tem a cessão? Justamente a Enalta Energia SA, que também está listada na Bolsa de Valores, com as ações ENAT3. A Petrobras aqui ela está indicando que essa venda faz parte de uma gestão ativa do seu portfólio, alinhado com seus direcionadores estratégicos. Uma fala bonita para poder dizer que realmente a empresa está vendendo aquilo que ela não tem interesse em continuar no seu portfólio. E qual o valor dessa transação? Bem, 35 milhões de dólares, sendo que esse valor pode até parecer modesto no contexto geral da Petrobras, mas é importante lembrar que a estratégia por trás da venda e o potencial de reinvestimento dos recursos em ativos mais lucrativos podem ser mais relevantes para os investidores, a despeito, é claro, de pontos de vistas individuais ou relacionados à política. Porque, como eu sempre explico, o Ativo Virtual ele não é um canal politizado. Qualquer assunto político trazido dentro do canal é simplesmente para poder dissertar ou fazer entender um determinado tópico relevante para os investidores da Bolsa de Valores.
Vale destacar que a Petrobras trouxe o seu plano estratégico 2024-2028+. E aqui, um dos destaques da companhia foi exatamente a primeira compra de crédito de carbono, onde a empresa fez a aquisição de 175 mil créditos de carbono junto ao projeto Envira Amazônia, onde um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2. E eu vou explicar isso aqui brevemente, porque muita gente não compreende o que significam esses créditos de carbono. Afinal, esses 175 mil créditos equivalem a 570 hectares da floresta amazônica, e cada crédito equivale à prevenção de 1 tonelada de gases de efeito estufa, onde no projeto, situado no Acre, tem foco na preservação da Amazônia e no apoio a comunidades locais, onde a incentivada da Petrobras visa complementar sua estratégia de descarbonização, incluindo a redução de emissões, projetos de energia renovável, biorefinaria, captura de carbono. E esses créditos de carbono têm um valor monetário real e podem ser negociados no mercado de carbono. Para empresas como a Petrobras, adquirir créditos de carbono não é apenas uma questão de responsabilidade social ou ambiental. Esses créditos podem ser usados para compensar as próprias emissões de gases de efeito estufa da companhia, ajudando a cumprir com regulamentações ambientais e metas de sustentabilidade. Além disso, a participação no mercado de carbono pode gerar, sim, oportunidades de investimento e crescimento financeiro, especialmente à medida que o mundo se move na direção a uma economia de baixo carbono. Importante destacar o aumento nos investimentos que a empresa quer fazer de 2024 até 2028, com um capex total de 102 bilhões de dólares, onde fica muito claro que a empresa está investindo mais em exploração e produção, depois em refino, transporte e comercialização, gás e energia de baixo carbono. Observem que a relevância agora no capex total da companhia e 3 bilhões no corporativo. Na carteira que está em implantação, ou seja, a empresa já está fazendo efetivamente isso aqui, gira em torno de 91 bilhões de dólares. E na carteira de avaliação, ou seja, a empresa ainda não começou a implementar e que está relacionado justamente a gás e energias de baixo carbono e também refino, transporte e comercialização, somam 11 bilhões de dólares. Especificamente, no ano de 2024, a empresa vai investir 18,5 bilhões de dólares e já tem comprometido 94%. Para o ano que vem, vai ser o maior investimento de 21 bilhões de dólares, ou seja, em 2025, e já tem comprometido 83%, sendo que a empresa está inclusive aumentando aqui a participação em exploração e produção. No que a empresa chama de nossa proposta de valor, notem que o foco na disciplina de capital, a empresa inclusive destaca a distribuição do valor gerado por meio de dividendos e buybacks, ou seja, a recompra das próprias ações. Elemento esse que foi recentemente incluído na política de remuneração aos acionistas da Petrobras e que eu trouxe também aqui no Ativo Virtual. Sendo que nos próximos 5 anos deste plano, a empresa já destaca suas fontes e usos de caixa também. Considerando 2024 a 2028, a empresa imagina gerar um caixa entre 180 e 207 bilhões de dólares, lembrando, este período aqui, sendo que a empresa pretende distribuir em dividendos 40 a 45 bilhões de dólares, já incluindo o seu programa de recompra de ações e os que a empresa ainda vai abrir. Sendo que ela também já está enxergando uma possibilidade de distribuição de dividendos extraordinários com potencial de 5 a 10 bilhões de dólares. Só que para alcançar isso, a empresa tem algumas premissas nesse período, ou seja, o preço do barril do petróleo, ou seja, o Brent, em dólares no mercado internacional, no ano de 2024 não pode ficar abaixo de 80 dólares, 2025 não pode ficar abaixo de 78, 2026 não pode ficar abaixo de 75, 2027 não pode ficar abaixo de 73 e, por fim, em 2028 não pode ficar abaixo de 70 dólares o barril. Além disso, a taxa de câmbio, ou seja, o real contra o dólar, ele não pode ficar abaixo de R$ 5,05 no ano de 2024 até uma queda de R$ 4,90 no ano de 2028. Então, atendendo a essas premissas aqui, a empresa consegue cumprir com esses pagamentos e, obviamente, também os fluxos de caixa de investimentos e demais aqui. Agora, de acordo com essa matéria, o Banco Santander está estimando quanto que a empresa pode pagar de dividendos para a Petrobras no ano de 2024. E aqui, logo de cara, a matéria já traz que o Santander está estimando que a empresa pode pagar no ano de 2024 9,5 bilhões de dólares em pagamentos ordinários, ou seja, aqueles que são regulares da companhia, e 6,5 bilhões de dólares em pagamentos de dividendos extraordinários. Novamente, extraordinário aqui é uma palavra que se refere a extra calendário, ou seja, fora daquilo que a empresa estava inicialmente prevendo. Então, notem que a avaliação
avaliação do Santander, embora esteja resumido em apenas 3 linhas, a avaliação do banco aqui foi muito profunda porque ele já considerou até mesmo os não recorrentes. E com isso, o Santander está dizendo que a Petrobras consegue pagar esses 9,5 mais 6,5 bilhões de dólares no ano de 2024. E como vimos na premissa da própria companhia, o Brent não pode estar abaixo de 80 dólares o barril e o câmbio não pode estar abaixo de R$ 5,05. Então, se utilizar essa cotação para multiplicar pelo somatório em dólares, vai dar aproximadamente 81 bilhões de reais. Mas o Santander já fez essa conta, ele diz que vai gerar um rendimento de dividendos de 16% no ano de 2024. E aí precisamos falar de preço. E para isso vou pedir a ajuda do Investidor 10, trazendo aqui as cotações de PETR4 na data de gravação desse vídeo, R$ 37,78, uma valorização impressionante de 98,70% nos últimos 12 meses. O PL da Petrobras continua de graça, apenas 3,60, mostrando que a empresa seja talvez a empresa mais barata da Bolsa de Valores. Sendo que se viermos aqui no site do Ativo Virtual, na área exclusiva para membros, e observar o ranking de dividendos, vamos escolher ações. E imediatamente já vemos que a Petrobras não está no topo deste ranking aqui dos últimos 12 meses, considerando o apurado de janeiro de 2024. A primeira posição temos a MAHLE Metal Leve com Leve 3, nessa cotação dos R$ 35,34, com um pagamento de dividend yield anual de 27,96%. Recentemente também falei sobre a Ambipar com EPAR 3, que a empresa pagou imenso dividendo no mercado e com as cotações de R$ 11,61 girou em torno de 22,60%. Também tem as ações da Auren, com Auri 3, nessa cotação dos R$ 3,31, ficou com 22,54%. Aí eu sempre faço aquele alerta para assistir os vídeos do canal, não apenas para poder saber sobre os pagamentos de dividendos. Eu trago esses vídeos informando sim sobre o pagamento extraordinário de dividendos, mas eu trago os alertas sobre pagamentos não recorrentes, que eu, por exemplo, já tinha destacado logo na capa desse vídeo aqui, pagamentos extraordinários de R$ 1,50. Então a Auren Energia conseguiu pagar muitos dividendos no ano de 2023, mas aqui tem outras questões. Então, esse aqui é um dos vídeos para você assistir, caso você tenha interesse nas ações da Auren Energia, lembrando que o Luiz Barsi também investe nessa empresa, apesar de ser um pequeno percentual da carteira dele. E por fim, temos a Petrobras, tanto as ações ordinárias, PETR3, quanto as ações preferenciais, PETR4. De uma maneira geral, nesse fechamento aqui, as ações tiveram dividend yield de 19,65%. Uma diferença sutil em relação ao Investidor 10, simplesmente por conta da data de corte. E ainda assim, o PVP mostra que a empresa está 28% acima do valor patrimonial dela. Mas se viermos em dados da empresa e rolarmos um pouco mais para baixo, aqui informações sobre a companhia, vamos ver que a empresa tem 13,04 bilhões de ações em circulação. Então, se pegarmos essa singela conta que utilizamos aqui da avaliação do Banco Santander e dividirmos pelos 13,04 bilhões de ativos que estão em circulação, vamos ver que a empresa pode pagar R$ 6,19 no ano de 2024. E se dividirmos esse valor pelas cotações atuais dos R$ 37,78, vamos ver sim que a empresa pode vir a pagar 16,40%. Aqui está inflacionário, mas basta multiplicar por 100 e aí a gente vai ter essa visão aqui dos 16,40%, em forma de percentual, é claro. Mas novamente, não adianta só olhar para esses valores, precisa entender sobre as empresas, estudar os relatórios para não se meter em ciladas. Esse vídeo aqui eu mostrei apenas um pequeno trecho a respeito da situação atual da companhia. A Petrobras é uma empresa muito complexa e não adianta você tentar estudar ela apenas por dois indicadores que você não vai compreender a empresa. Nós falamos aqui do preço do barril do petróleo, falamos da cotação do dólar e muitos outros elementos ao longo desse vídeo aqui. Então, para ver que realmente existe uma grande complexidade para investir numa empresa como a Petrobras, mas eu diria até mesmo que na grande maioria das empresas listadas em bolsa é necessário sim se dedicar para compreender. Por exemplo, esse relatório da Genial, ela recomenda manter as ações, ou seja, ela está neutra, não está aconselhando nem comprar e nem vender as ações. E, inclusive, o preço-alvo que ela coloca aqui dos R$ 35 é inferior das cotações atuais e, com isso, tem uma perda potencial de patrimônio de 7,36%. E na tese de investimento da Genial, ela destaca alguns pontos importantes relacionados à produção, o preço do barril do petróleo, a taxa de desconto e os dividendos da Petrobras, que são justamente as métricas esperadas para que ela consiga pagar bons dividendos. Afinal, a produção está relacionada ao lucro da companhia, diretamente aqui com o negócio da empresa da venda do petróleo. O preço do Brent também está relacionado ao lucro da empresa, porque ela está dolarizada, ela vende no mercado internacional, então as cotações são em dólares. E aqui tem o câmbio e
também o preço da commodity, além de outros elementos que estão relacionados à governança da empresa. E quando vai acontecer um evento mais relevante a respeito da companhia e que os acionistas e investidores da empresa precisam ficar atentos? Bem, aí voltamos aqui no site do Ativo Virtual e vamos aqui em ferramentas, calendários de resultados. Observando aqui o quarto trimestre do ano de 2023, sim, porque as empresas estão fazendo o apurado do quarto trimestre ainda para divulgar nos primeiros meses do ano de 2024. Achando a Petrobras nessa lista, vamos ter aqui que a empresa vai publicar seus resultados no dia 1º de março de 2024, depois do fechamento do mercado, e vai ter sua teleconferência dos resultados no dia 2 de março de 2024, às 10h30 da manhã. E qual ação comprar? As ações PET-R4, que são as ações preferenciais, ou as ações ordinárias, PET-R3? Bem, essa é uma pergunta constante que tem aqui no canal a respeito das ações de qualquer empresa. Então por isso que eu estou trazendo também nesse vídeo para ajudar a nossa comunidade a avaliar qual é o melhor ativo para o seu perfil de investimento. E aqui eu já vou destacar algumas características importantes a respeito das ações ordinárias e preferenciais, porque as pessoas já sabem que as ações ordinárias são aquelas que têm direito a voto e as ações preferenciais são as que têm preferência no pagamento de dividendos. Porém, no caso da Petrobras, é importante citar, as duas ações têm tag along de 100%. Então, caso haja uma privatização eventual da companhia, mudando o controlador dela, por exemplo, os acionistas minoritários vão ter o direito de receber a mesma proposta do controlador. Uma outra característica é que as ações preferenciais recebem exatamente a mesma quantidade de pagamento de dividendos que as ações ordinárias. Tem empresas que pagam 10% a mais para as ações preferenciais em relação às ações ordinárias, mas esse não é o caso da Petrobras. E assim, uma outra característica é que as ações preferenciais da empresa têm uma liquidez muito superior às ações ordinárias, porque as ações PET-R4 têm uma liquidez média diária passando de 1,4 bilhão de reais negociados diariamente na Bolsa de Valores. E não que falte liquidez nas ações PET-R3, que vai girar na casa dos 400 milhões de reais. Então, simplesmente liquidez não vai ser um problema para nenhum dos dois ativos. E agora, qual das duas está mais barata em relação às condições de mercado? Então, vale destacar que o PL, o PVP e também o Dividend Yield são indicadores que eu trago nessa lista de indicadores selecionados para a comunidade do Ativo Virtual que sofrem influência do preço. Primeiro, o PL, que é o preço dividido pelo lucro. Então, o próprio nome já está dizendo, valor de mercado dividido pela soma dos lucros dos últimos 12 meses, por exemplo. Já o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. E, por fim, o Dividend Yield, que é a mera soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. Então, fica muito claro que esses indicadores aqui sofrem influência da cotação atual dos dois ativos. Explicado isso, temos aqui a relação do preço dividido pelo lucro, basicamente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa, que no caso da Petrobras, PET-R4 está muito mais barato. Mas simplificando tudo que vamos falar aqui, realmente as ações PET-R4, as preferenciais, ganham em todos os quesitos. Então, está mais barata sobre o ponto de vista do lucro, está mais barata sobre o ponto de vista do valor patrimonial, que eu chamo isso aqui quanto que ela vale no papel, ou seja, 32% acima do seu valor patrimonial, e PET-R3, 38%. Já o Dividend Yield é maior também, 19,05%. Isso porque as cotações de PET-R3 estão maiores do que as ações PET-R4. E é por isso que dá essa diferença toda aqui. Agora, os outros indicadores são indicadores da empresa, então não sofrem influência a partir do preço. E desse modo, se você está procurando uma ação da Petrobras para comprar, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação nem de compra e nem de venda, com certeza as ações preferenciais nesse momento são as ações que você está procurando. Ainda mais se você estiver considerando os pagamentos de dividendos que acabamos de calcular nesse vídeo aqui. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que você acha a respeito da Petrobras e da política de pagamento de dividendos dela. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.